É, a gente começa agora efetivamente, o nosso conteúdo da segunda unidade, certo? Em que a gente vai começar a discutir os aspectos pertinentes à atividade da arbitragem. De que maneira a arbitragem é reconhecida como um instrumento de resolução de conflitos e qual é a importância dela no âmbito no âmbito dos mecanismos extrajudiciais de soluções de conflitos. A gente deve entender, em primeiro lugar, que a arbitragem é um instituto que vai ter elementos que a aproximam mais de uma atividade jurisdicional ordinária. Por quê? Por que, que a arbitragem ela se aproxima mais da atividade judicial? Bom, a atividade da arbitragem ela implica em uma análise de determinada situação conflituosa. E em razão disso, ela é uma das ferramentas que se propõe a promover a solução adequada dos conflitos, mas com uma característica que é pertinente, sobretudo, à jurisdição estatal, que é a prerrogativa que é dada ao terceiro alheio ao conflito de decidir decidir sobre a demanda no caso concreto, certo? Então, de forma diferente em relação às demais ferramentas de soluções de conflitos, nós vamos ter a possibilidade de, através da arbitragem, ter aquele conflito dirimido, ter aquele conflito superado em razão de uma atividade que tem característica ou natureza decisória. Em outras palavras, na arbitragem, diante de uma situação de conflito que não tenha sido resolvida, existe a atribuição deste terceiro alheio ao conflito de se manifestar em caráter decisório. Então, ele decide a demanda, certo? Diferente, por exemplo, dos institutos da mediação e da conciliação, em que o que haverá é uma tentativa por parte do terceiro alheio ao conflito, no sentido de levar as partes a fazerem um acordo, certo? Mas se esse acordo não vem no âmbito, se esse acordo não vem no âmbito das relações de mediação ou de conciliação, o terceiro alheio ao conflito ele não tem nada mais a fazer. Por quê? Porque ele não pode decidir e ele não pode obrigar as partes a concordarem com a proposta que tenha sido apresentada, certo? Então, na hipótese da arbitragem, esse terceiro alheio ao conflito, ele vai ter mais prerrogativas do que os demais. Por quê? Porque ele faz tudo que os demais fazem, mas ele tem a possibilidade de decidir no caso concreto. Ele pode motivar e orientar as partes a adotarem uma postura pacífica, uma postura conciliatória. Ele pode até mesmo indicar alguns caminhos para as partes, que seriam um exemplo de uma atividade dos conciliadores. Ele pode conduzir, esclarecer, orientar, mas ele não terá a prerrogativa de decidir. Ele não sentencia, ele não define o direito sendo direcionado a uma parte ou a outra. Nesses termos, o árbitro ele vai ter mais prerrogativas do que os conciliadores e que os mediadores, porque ele faz tudo o que os demais fazem e ainda tem a possibilidade de decidir, no caso concreto, sobre qual é o meio, sobre qual é o direito que deve ser aplicável diante daquela
situação. Então perceba que o árbitro ele vai desenvolver uma atividade que tem caráter efetivamente decisório. E essa é a grande diferença em relação às demais manifestações. Sim, o árbitro irá sentenciar, Rafael. É da natureza da atividade arbitral sentenciar. Mas perceba que antes dele sentenciar, isso a gente vai tratar de forma bem específica. Antes do árbitro sentenciar, ele deve tentar incitar as partes a realizarem acordos. Então, até o momento em que ele sentencia, até o momento em que ele decide efetivamente, ele deve buscar, em relação às partes, a concretização de um acordo. Da mesma maneira que existe a orientação de que os próprios magistrados, olha só, os próprios magistrados, os próprios juízes, eles são orientados a buscarem promover o acordo entre as partes. E o acordo, ele não apenas é aceitável, como ele é desejado. Então, independente da fase do processo, independente do grau de jurisdição, o magistrado pode suscitar às partes que façam um acordo e as próprias partes podem se manifestar dizendo: olhe, nós temos interesse em fazer um acordo. Para o judiciário é excelente. Por quê? Porque você está extinguindo um processo. Então, quando você tem um acordo, você tem sempre uma solução mais adequada do que a sentença, porque ela passa preliminarmente por uma análise cognitiva das partes, permitindo que estas analisem de fato e mensurem se é possível ou não elas assumirem as obrigações que lhes são apresentadas, certo? Então haverá, em relação à figura do árbitro, a prerrogativa de sentenciar, a prerrogativa de decidir, mas nada impede que esse árbitro busque, junto às partes, uma postura de acordo, uma postura conciliatória que permita que seja firmado um acordo e que, portanto, seja desnecessária a decisão. Então, o que se busca em último nível é se tentar resolver através dos acordos, mas quando isso não se fizer possível, se terá sempre a possibilidade, a prerrogativa de buscar a resolução do conflito através de uma decisão, certo? Então, da mesma maneira que os outros mecanismos extrajudiciais, nós vamos ter, em relação à atividade arbitral, uma das ferramentas que estão inseridas no nosso já antigo e conhecido sistema multiportas de acesso à justiça, certo? Então, o nosso sistema multiportas de acesso à justiça, ele pressupõe, como nós já vimos, um conjunto, um rol de possibilidades de se chegar à solução do conflito, em que, dependendo do caso concreto, dependendo da situação concreta, as partes poderão escolher qual a ferramenta mais adequada. Em outras palavras, nós não vamos ter a jurisdição do Estado sendo substituída pelas outras ferramentas, pela mediação, pela conciliação, pela arbitragem, não. Ela não é substituída. Ela vai receber um suporte, ela vai ser complementada por outras modalidades, tendo em conta a pluralidade de situações litigiosas. Então, a gente tem situações que é necessária uma análise por parte do judiciário, sobretudo quando você tem questões envolvendo direitos indisponíveis. Por outro lado, se você tem demandas de complexidade mais branda que podem ser discutidas para além da jurisdição estatal, você pode escolher a mediação, a conciliação ou ainda a arbitragem
como mecanismo. Então, a arbitragem vem, em verdade, como forma de promover uma estruturação sistemática desse nosso sistema multiportas, do sistema de várias opções que são colocadas como um cardápio para que o jurisdicionado possa escolher o caminho, o mecanismo que mais seja útil ou que melhor seja aplicável aos seus próprios olhos. Beleza? Tranquilo? Bom, e quais são as origens históricas da arbitragem? A arbitragem é uma ferramenta de acesso à justiça muito antiga, certo? Então, você tem relatos de atividades arbitrais datadas da Babilônia de tempos por volta de 3000 a.C. e por aí vai. Você já tem relatos históricos falando sobre atividade arbitral desde esse período. Então, você sempre teve a atividade arbitral como uma ferramenta inerente à materialização do direito, sobretudo naquelas sociedades, olha só, sobretudo naquelas sociedades em que você não tinha ainda um poder judiciário constituído, certo? Então, quando você tinha, mesmo nas sociedades tribais, mesmo nas sociedades mais antigas, um conselho de anciãos ou grupos que exerciam determinado poder no âmbito daquela sociedade e que decidiam, no caso concreto, sobre determinada demanda, você estava diante de uma atividade arbitral do ponto de vista concreto. Por quê? Porque você tinha alguém que iria tentar promover um acordo, mas que no último caso iria decidir, iria sentenciar diante de situações em que houvesse um conflito de interesses entre as partes. Ora, e qual é a característica que faz com que a gente chame aquele procedimento de um procedimento arbitral? É o fato de que as partes, delegam por vontade própria a prerrogativa de decidir aquele sujeito. Ou seja, as partes, elas delegam, elas atribuem a prerrogativa de exercer o direito de decidir e de indicar a quem será conferido determinado direito. Então, a gente vai ter na figura do árbitro alguém que recebe uma delegação de outras pessoas. Então, a atividade arbitral, ela é antiga como antiga é a sociedade, ou seja, desde quando surgiram as primeiras formações de sociedades, você já identifica a figura dos árbitros. Por quê? Porque em toda sociedade a gente vai encontrar situações conflituosas, situações essas que precisam ser dirimidas em nome da própria paz e da manutenção da ordem social. Então, a atividade arbitral ela vai ser imprescindível para que essa resolução de conflitos se mostre como plena, se mostre como efetiva. E aí a gente vai ter relatos, como eu já falei, bastante antigos, tratando exatamente dessas situações concretas, certo? No âmbito do nosso ordenamento brasileiro, a gente vai ter registros de atividades de arbitragem desde o período colonial, do Brasil colônia, depois do Brasil império, você vai ter relatos de atividades de arbitragem, desde as ordenações afonsinas, você já encontra alguns registros de atividades arbitrais, sobretudo em situações de conflitos ou de controvérsias de natureza comercial. Você vai ter uma previsão bastante antiga também, versando sobre arbitragem no nosso ordenamento já brasileiro propriamente dito. O Código Comercial de 1850, ele já previa a atividade arbitral
em situações envolvendo a dissolução de sociedades de natureza comercial, principalmente aquelas atreladas ao comércio de marinha mercante. Então, os mestres de embarcação, as pessoas que eram responsáveis por desenvolver atividades de marinha mercante, elas tinham os seus conflitos internos resolvidos através da atividade arbitral. Então, perceba que houve, durante esse período, na própria legislação, ainda que precária, ainda que uma legislação primeiro emprestada das influências portuguesas, mas sempre a presença da atividade arbitral como uma ferramenta importante para promover a pacificação dos conflitos, certo? A arbitragem ela começa a entrar em declínio, isso a gente está fazendo um breve apanhado histórico sobre a arbitragem no Brasil. A arbitragem ela começa a entrar em declínio no nosso contexto nacional a partir da proclamação da República, em 1889. A partir da proclamação da República, em 1889, você começa a ter um processo gradual de enfraquecimento das atividades arbitrais, porque é exatamente o momento em que o Brasil deixa de ser uma monarquia e passa a ter o seu caráter republicano. O Brasil passa a ser uma república. Deixando de ser império e passando a ser república, você começa um processo de burocratização das estruturas de Estado em nível cada vez maior. Então, com essa migração de sistema, nós passamos a compreender que as estruturas estatais, os poderes constituídos, começam a ganhar muito mais força nas suas manifestações e a própria busca pela segurança jurídica, ela perpassa por uma abordagem referente à apreciação das demandas pelo Estado. Em outras palavras, as pessoas passam a buscar o poder judiciário, que é decorrente do aparelhamento estatal, como o único meio para que passem a contar com segurança jurídica. Ora, se eu tenho relações envolvendo os cidadãos em um nível de fragilidade antes da proclamação da República, e se após a proclamação eu passo a ter estruturas de Estado, estruturas jurídicas e políticas consolidadas e cada vez mais estruturadas do ponto de vista administrativo, é claro que eu vou buscar o Estado. Desculpe, claro que eu vou buscar o Estado juiz. É claro que eu vou buscar a jurisdição. Por quê? Porque eu tenho interesse em ter segurança jurídica. Eu não quero colocar o meu litígio sob análise de um árbitro, porque por mais que eu ganhe, por mais que eu saia vencedor, perceba, isso no contexto do Brasil pós proclamação da República. Se eu tenho o meu conflito resolvido, se eu tenho o meu conflito dirimido, e eu estou na condição de vencedor daquela questão, se eu saio exitoso, se eu venço, se o meu pleito é reconhecido como legítimo, e eu ganho aquela demanda no âmbito da arbitragem, mas a outra parte quer buscar o judiciário poderia, naquela época, desconstituir aquela decisão e, eventualmente, me trazer um prejuízo. Ora, por que eu vou buscar a arbitragem? Se o que vale, em termos práticos, é a sentença judicial, é a abordagem e análise do Poder Judiciário. Então, em razão da fragilidade do Instituto Arbitral
No início do período republicano do Brasil, a arbitragem ela começou a entrar em declínio, e esse declínio foi acentuado por diversos aspectos, por uma série de fatores. E aí esses fatores vão ser de naturezas bastante plurais. Então você vai ter o Poder Judiciário sendo reconhecido como a única fonte possível de trazer segurança para as partes. Além disso, você tem na própria estrutura do Poder Judiciário uma quantidade muito inferior à adequada de servidores. Então, eu passo a ter poucas pessoas com capacitação para assumirem assumirem os cargos da administração judiciária, e também poucas pessoas para realizarem os julgamentos. Você tem menos juízes e menos servidores do que o que seria necessário para dar vazão à quantidade de processos que se tem. E com isso você acaba trazendo uma situação de colapso para o sistema. Com poucos servidores e com poucos magistrados, você acaba tendo uma quantidade de processos muito grande sem ter sem serem decididos, sem serem sentenciados. E aí você acaba gerando um efeito em cascata, que é exatamente o de você ter um judiciário lento, moroso, caro, burocrático. Então, o fato de você ter situações como essas que fazem com que demandar em juízo seja algo extremamente dificultoso, penoso, demorado, fez com que se começasse a rediscutir a necessidade de implementação de uma norma regulamentar da atividade arbitral, certo? Além disso, você tem um processo judicial que sobretudo contava naquele período, com uma quantidade imensa de recursos. Recursos para todos os gostos, recursos para todos os níveis, e que acabavam por fazer com que o processo se arrastasse mais e mais e mais tempo, certo? Além disso, os processos judiciais, eles, via de regra, são extremamente caros. Manter um processo em tramitação no judiciário não é uma coisa barata, para a parte e mesmo para o Estado. Então, você tinha o fator econômico que trazia uma série de características que atravancavam, que atrapalhavam a boa gestão das atividades jurisdicionais. E, por fim, você acaba tendo um último problema que se refere, na verdade, a um desdobramento desse fator econômico, que é a falta de acessibilidade. Quando você pega uma demanda judicial em que uma das partes, ambas, ou pelo menos uma das partes, está em situação de fragilidade social, você acaba afetando diretamente, você acaba atrapalhando de forma concreta, de forma objetiva, a própria possibilidade de acesso à justiça. Nós já citamos aqui em algumas oportunidades. A gente tem a ideia de que o acesso à justiça está diretamente ligado a outras questões de acesso, como acesso à educação, como acesso à saúde, como acesso à alimentação, certo? Então, o acesso à justiça, ele passa a ser um acesso secundário diante desses outros. Então, qual era o recado que o judiciário dava para as pessoas que batiam às suas portas? Olha, se você tem dinheiro, você consegue tocar seu processo para frente, você tem uma chance muito maior de obter êxito.
se você não tem condição econômica, o seu acesso à justiça vai ser prejudicado. Você não vai ter condição de tocar o seu processo, você vai ser assistido por um defensor público que, por mais técnica e por mais cuidado que tenha em analisar aqueles fatos, é uma pessoa que cuida de uma infinidade de processos. Não tem como a gente, não tem como a gente reconhecer, não há como a gente reconhecer, por mais que o sujeito seja dedicado e comprometido, que se ele toma conta, se ele acompanha um processo ou dois ou 10, é uma coisa, mas se o sujeito acompanha centenas de processos, a atenção não vai ser a mesma, o cuidado não vai ser o mesmo, certo? Então, diante disso, a gente viu que ao longo de todo o século XX, ao longo de todo o século XX, o judiciário foi passando por uma série de fases, mas sempre em um processo de degradação. Então, o judiciário ele passou a ser reconhecido como um lugar onde as coisas não eram resolvidas ou que eram resolvidas de forma tão lenta, tão burocrática, tão complexa, que o sujeito tinha que pensar muitas vezes se valia a pena ou não ele ajuizar uma ação na justiça, certo? Essa situação se arrastou durante boa parte do século passado. Boa parte do século passado foi, foi marcada pela configuração de um judiciário que não resolvia as demandas das pessoas e, mais do que isso, gerava uma série de problemas para as partes litigantes, para as partes que demandavam, certo? No final da década de 80, no final da década de 80, início da década de 90, se começou a discutir de forma mais presente sobre as possibilidades de se retomar de forma normativizada as atividades arbitrais. Por quê? Se estava passando por um período com as seguintes características. O judiciário já estava em uma situação de colapso, certo? Muito processo, pouco servidor, pouco juiz, muita burocracia. O Brasil passava por um processo de redemocratização, em que foi iniciado em 85, mas foi concluído efetivamente com a Constituição Federal de 88. 88 foi um ano muito importante, foi um ano que grandes acontecimentos nacionais se deram, vocês sabem disso, não é verdade? Dentre eles, o maior de todos foi a conquista do segundo título do Bahia. Teve a Constituição também, que foi uma coisa importante, mas o negócio foi o título do Esquadrão de Aço, não é verdade? Mas o que é que acontece? Nesse período, nós começamos a perceber a necessidade premente de que surgisse uma nova ferramenta de promoção de acesso à justiça. O 7 de Mengão eu presenciei. Rapaz, eu não sou desse tempo, não. Eu nasci praticamente no começo dos anos 2000 e não peguei nada disso. Não é verdade? Pessoal aí que acompanhou era adolescente na época do início do regime militar, tá por dentro desses fatos históricos todos. Eu tô aqui ensinando Pai Nosso a vigário, esse povo. Mas o que acontece na verdade, é que no começo da década de 90, o país estava em ebulição em relação ao processo de estabilização da nossa Constituição recente, certo? Do nosso Estado Democrático de Direito recentemente instituído. E havia uma preocupação substancial em relação
as atividades de natureza empresarial, sobretudo de natureza empresarial, certo? Nossa Constituição de 88 é uma Constituição reconhecida como Constituição Cidadã. É uma Constituição que trouxe uma série de valores principiológicos estabelecidos no seu texto e muitos valores sociais. Mas a nossa Constituição, por ser eclética, ela vai versar sobre temas de naturezas as mais amplas, certo? Então, nossa Constituição vai falar sobre direitos sociais, vai falar sobre questões ligadas à política, à nacionalidade, à constituição dos poderes do Estado, mas vai falar também sobre valores de natureza liberal. E esse foi o grande fundamento autorizador do início das discussões que culminaram com a criação da lei de arbitragem, certo? Então houve uma série de elementos que contribuíram para que a lei de arbitragem fosse instituída. Mas nós podemos sinalizar como talvez o mais importante deles foi a necessidade de uma certa proteção, uma certa segurança do ponto de vista jurídico e do ponto de vista das manifestações econômicas também, quanto às atividades do empresariado, da iniciativa privada, certo? A gente vai tratar sobre isso já e vocês vão entender. Então, muitas discussões surgiram e eis que no ano de 96 foi aprovada a lei de arbitragem. Nós já citamos aqui. A lei de arbitragem, ela foi proposta pelo então senador da República, Marco Maciel, certo? Conhecido carinhosamente como mordomo de filme de terror. Marco Maciel era um parlamentar do Partido Liberal. Ele adotava uma série de posturas voltadas à proteção do empresariado. E se criou naquele momento a lei de arbitragem, que trazia vantagens muito significativas para as atividades empresariais naquele contexto. A primeira delas é o fato de que você tinha procedimentos mais rápidos. Resolver as demandas através da arbitragem é muito mais rápido, muito mais objetivo do que se demandar no Poder Judiciário. Em segundo lugar, você tinha a questão do custo. Era muito mais barato você resolver as demandas pela via arbitral. Mas tem um fator que foi preponderante realmente, que é o fator do sigilo, que é aplicável na atividade de mediação, mas também é aplicável na atividade arbitral. E isso trouxe um impacto muito grande, isso fomentou, isso incentivou de forma muito consistente a criação dessa lei. Porque isso trouxe para a iniciativa privada, isso trouxe para o empresariado a possibilidade de resolver as suas demandas sem que houvesse o elemento da publicização dos atos. Percebam, da mesma forma que nós temos a regra da publicidade dos atos na análise ou na abordagem jurisdicional de uma demanda, como regra, o processo é público. Na arbitragem, assim como é na mediação, como nós já vimos, o processo é sigiloso, o procedimento é sigiloso. E por ser sigiloso, eu resguardo as informações das partes e elas não precisam se preocupar com vazamento de informações. Aí você perguntaria, bom, mas por que é que isso é tão atrativo assim para uma empresa, para uma pessoa jurídica? Perceba que as instituições, elas têm a sua credibilidade, elas têm a sua expressão mais contundente no mercado através das informações que as pessoas têm sobre elas. Então, a partir do momento que eu tenho uma determinada demanda
e eu trato dessa demanda de forma sigilosa, eu não estou expondo as dificuldades, os anseios da minha empresa, da minha instituição para o grande público. Percebam que demandas que são conduzidas de forma sigilosa fazem com que as partes envolvidas, sobretudo se essas partes forem instituições empresariais, vão ter condição ou possibilidade de gerenciar. Ou seja, eu não vou ter a possibilidade de discutir determinada demanda de forma sigilosa se eu estiver no judiciário, mas se a atividade for estritamente arbitral, sim, eu poderei fazer dessa maneira. Então, o que a gente deve observar é que na atividade arbitral, você vai ter uma atração muito grande, muito significativa em relação às empresas, pelo fato de que elas poderão discutir até mesmo conflitos envolvendo uma em face da outra de forma não aberta.